Queridos, nós vamos então dar sequência ao texto de Gálatas que temos examinado, chegando então à nossa 8ª mensagem em Gálatas. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e vamos continuar de onde paramos, no versículo número 15, de 15 a 29. Nós temos visto que o tema da carta de Paulo aos Gálatas, o tema de toda a carta, tem sido: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Este sendo então o tema da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos, irmãos, caminhar nesse trecho aonde Paulo vai nos trazer uma mensagem bem curtinha. A mensagem do texto de hoje é o seguinte: a salvação prometida pelo falso evangelho desafia a lógica. A salvação prometida pelo falso evangelho desafia a lógica. Como é que nós chegamos a esse tema? Como é que nós chegamos a esta grande ideia? Conforme foi colocado, irmãos, nas últimas mensagens, seguindo o pensamento, a exposição do comentarista cujo nome é Warren Wiersbe, nos capítulos 3 e 4 nós encontramos um dos escritos mais diretos, mais eficientes do apóstolo Paulo a respeito da justificação pela fé. Para sustentar o valor incomparável do verdadeiro evangelho, em comparação, na verdade, em contraste com o falso, aquele outro evangelho que estava sendo pregado aos Gálatas, Paulo vai trazer 6 argumentos para provar que Deus salva pecadores através unicamente da fé e pela graça somente e nunca pelas obras. Como nós vimos anteriormente, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo começa, em primeiro lugar, com um argumento pessoal, tratando da experiência pessoal dele com os próprios Gálatas. Na última mensagem, na semana passada, vimos o argumento número 2, capítulo 3, de 6 a 14. Ele traz o argumento escritural, usando 6 citações do Antigo Testamento. Ele traz um embasamento através do Antigo Testamento do argumento que ele vem trazendo. E hoje, irmãos, veremos o argumento número 3, de 15 a 29, onde Paulo traz o argumento lógico ao tratar com seus destinatários sobre a lógica de como funciona um pacto, uma aliança, um acordo, um arranjo entre duas partes. Na semana que vem, querendo Deus, nós vamos para o argumento 4, depois o 5 e o 6, na medida que prosseguimos no texto. Falando no texto, vamos lê-lo. A uma só voz, Gálatas capítulo 3, de 15 a 29. Se você olhar ao redor e vir que alguém não tem uma Bíblia, estenda, por favor, a sua para que possam ler juntos. Gálatas 3,15 diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A salvação prometida pelo falso evangelho desafia a lógica. Como nós estamos vendo, meus irmãos, pela primeira vez, nós vemos uma palavra no versículo 15 que não ocorreu até agora na carta aos Gálatas: irmãos. Pela primeira vez, Paulo vai usar uma expressão que agora sim ele vai repetir outras 7 vezes até o final da carta, mas esta é a primeira vez. E faz sentido, pois apesar de confusos em sua doutrina, Paulo estava tratando com irmãos. Havia uma contaminação doutrinária, mas eram irmãos em Cristo. E é apropriado esse uso também, porque Paulo está aqui tentando mostrar a eles as razões lógicas pelas quais eles, Paulo e os demais, seriam da mesma família na fé, todos filhos de Abraão, pela promessa e, consequentemente, filhos de Deus. O primeiro trecho, irmãos, de hoje, do versículo 15 até o versículo 18, vai nos ensinar, em primeiro lugar, o seguinte: a salvação se baseia na fidelidade de Deus à aliança mais antiga. A salvação se baseia na fidelidade de Deus à aliança mais antiga. No texto nós vamos examinar, há uma comparação feita por Paulo, fazendo o argumento para com eles, entre a aliança mosaica, que é a que eles estavam sendo enganados, levados, desviados a seguir, ok? E a aliança feita com Abraão, que era a mais antiga. Então Paulo vai agora começar a mostrar a eles por que a aliança com Abraão, mais de 400 anos antes da lei, era a que realmente valia para a salvação. E era aquela que era similar ao evangelho que eles haviam ouvido do próprio apóstolo Paulo, o evangelho de Cristo Jesus. Em Gênesis, Deus havia feito um testamento, uma promessa, isto é, uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, capítulo 15. Deus vai tratar com Abraão e ali vai fazer esta promessa, este acordo com Abraão. Como vimos na semana passada, ele faz isso sem nenhum mérito ou nenhum merecimento da parte de Abraão. Não é porque Abraão era um bom homem, porque ele era um homem religioso, porque ele era um homem assim, ou qualquer outra coisa que pudesse trazer admiração. Ele escolhe, ele usa Abraão unicamente por sua escolha soberana, por sua graça soberana e não por algum mérito de Abraão. E Abraão, inclusive, recebe o título de filho de Deus, de amigo de Deus, porque ele simplesmente creu na promessa de Deus. E como diz o texto que nós vimos na semana passada, citada por Paulo aqui no capítulo 3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi o quê? Creditado para a justiça. Se você está lembrando do retiro, que bom, é para lembrar mesmo. Porque no retiro nós falamos exatamente de como na doutrina da imputação, uma conta negativa, uma conta deficitária, ela recebe o crédito de Cristo nesta conta e ela passa a ser uma conta que está no azul. Aliás, bem no azul, em todas as matizes de azul que você puder pensar. Por quê? Porque o mérito de Cristo é o que nos transforma em filhos de Deus, e não a nossa bondade, ou o nosso caráter, ou qualquer outra coisa que possamos lembrar. Assim, irmãos, a palavra promessa que é usada aqui 8 vezes nesses versículos se refere à promessa de Deus a Abraão, de que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12. Como é que todas as nações da terra seriam abençoadas? Será que Deus está prometendo que, Abraão, a prosperidade que eu vou colocar sobre a sua vida, e Deus realmente prometeu prosperidade a Abraão,
e eu vou dar para todas as nações da terra. Será que é isso? As nações da terra são prósperas por acaso? Todas elas? Não. Será que ele estava falando, Abraão, a fertilidade que eu vou restaurar em você, que Abraão tinha 90 anos, e aí é que ele gera um filho, certo? De uma mulher também que já tinha passado, nem lembrava mais da menopausa, tanto tempo que tinha passado, e tem um filho. Será que era sobre isso que Deus estava falando? Que as nações seriam prolíferas, que iam ter muitos filhos? Não. Em que as nações seriam abençoadas através de Abraão? No Evangelho. Através de Abraão, meus irmãos, vem a linhagem santa. Abraão, Isaac, Jacó, troca-se o nome para Israel. As 12 tribos, elas vão para o Egito, saem de lá através do ministério de Moisés. Você conhece a história. E a partir daí a história vai passando. E aí nasce Jesus. Filho de quem? De Abraão. Ele é descendente direto de Abraão. E através de Cristo o Evangelho chega e traz o cumprimento dessa promessa a todas as nações. Esta promessa envolveu ser justificado pela fé e ter todas as bênçãos da salvação. É óbvio, irmãos, que a promessa a Abraão e através de Cristo para nós hoje, que foi dada há cerca de 2000 anos atrás, precedeu por séculos a lei de Moisés. Desculpe, a promessa feita a Abraão há 3.500 anos atrás, precedeu e muito a promessa feita a Abraão em 400 anos, por exemplo, a Moisés. Os judaizantes, aqueles que haviam se infiltrado no meio daquela igreja, estavam argumentando que a lei alterou essa aliança da promessa original. Ou seja, aqui está a promessa de Abraão, aqui está a aliança com Abraão, 400 e tantos anos depois vem a lei de Moisés. O que ele estava argumentando? A lei foi um adendo àquela promessa. A lei foi uma modificação àquela aliança. E Paulo vai discordar dele. No nosso texto, no versículo, quando chegamos no versículo 16, nós temos aqui Paulo fazendo agora um parênteses, porque no versículo 15 ele já havia afirmado: ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Paulo usa uma ilustração do mundo humano. Se eu tenho um acordo com você, se eu tenho um arranjo com você, certo? Entre eu e o Alex Evangelista, a Daniele não pode chegar com uma terceira parte e modificar o acordo. Na verdade, nem eu posso modificar o acordo, porque o acordo é entre nós. É isso que o texto está dizendo. Se nós de comum acordo quisermos modificar este acordo, aí sim. Mas um lado, unilateralmente, sem que haja concordância do outro, não pode fazer isso. E Paulo afirma isso categoricamente no capítulo 15. A lei não poderia ter alterado o acordo anterior, porque aquilo já estava completamente firmado. E assim, quando chegamos no versículo 16, nós temos como se fosse Paulo fazendo parênteses. Por que eu sei disso, irmãos? Porque se você lê o 15 e depois lê o 17, o raciocínio continua normalmente. O 16 é um acréscimo de Paulo para esclarecer o que estava acontecendo, mas é um senhor acréscimo, é um senhor parênteses. No versículo 16 ele diz: assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e ele vai dizer que esse descendente é nenhum outro a não ser Cristo. Para deixar claro que não era através de outra pessoa qualquer, mas através de Jesus que vinha o cumprimento daquela promessa. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, nós lemos o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Abraão. Paulo está, meus irmãos, de maneira muito lógica, derrubando os argumentos deles. Em primeiro lugar, de que a lei tomou o lugar da promessa. De que a aliança com Moisés tomou o lugar da aliança que havia sido feita com Abraão. Em segundo, trocando ou tirando deles a condição de argumentar de que qualquer outro havia cumprido aquela aliança, porque se esperava pelo descendente de Abraão, que seria Jesus. E aí, quando ele retorna para o seu argumento, nós chegamos ao versículo 17. Retornando ao seu argumento, estamos com uma crise de pilha desde que começou no retiro. Foi um vírus que as pilhas pegaram lá. Paulo continua então, irmãos, explicando
que a lei que veio 430 anos antes, acompanha no versículo 17, não possui a capacidade de invalidar a aliança feita com Abraão. Aliás, em nenhum lugar da Escritura, Deus jamais disse que aquela aliança havia caducado. Deus nunca disse que a aliança era como se fosse uma derrubando a outra. Mas a aliança feita com Abraão permanece. Além do mais, essa contagem que há aqui é uma contagem que acontece desde a vida de Jacó. Porque se nós fôssemos contar desde o dia de Abraão, seria mais do que 430 anos. Seria cerca de 550 anos. Então, o que Deus está dizendo aqui, através de Paulo? A aliança feita a Abraão, vamos começar daqui. Continuou com Isaac. Foi confirmada com Jacó. 430 anos depois de Jacó, vem a lei mosaica. Ou seja, se não caducou aqui, também não caducou ali. Se não foi anulada aqui, não foi anulada lá também. Legal, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque na semana passada Paulo nos disse o quê? Que a Abraão foi pregado o Evangelho. É claro que não foi pregado, irmãos, a Abraão o mesmíssimo Evangelho com todos os detalhes que nós temos hoje no século 21. Que nós temos hoje por conhecer a cruz de Cristo. Nós sabemos de muito mais detalhes do que Abraão soube. Mas em que o Evangelho foi pregado a Abraão? Apenas creia naquilo que Deus estava dizendo. Apenas confie na promessa que estava dizendo. Meu querido, eu não sei, talvez você esteja nos visitando hoje, esteja conosco há pouco tempo, eu não sei qual é o pano de fundo que você tem, mas uma das maiores distorções que existe no meio evangélico hoje, e está muito perto do que a gente está falando aqui, é a meritocracia. A meritocracia funciona lá no mundo, você trabalha, estuda, faz por onde, você deve ser reconhecido no seu mérito. No reino de Deus, não. Só existe um que conquistou alguma coisa por meritocracia. E o nome dele é Jesus Cristo. Todos os outros nós, chegamos a qualquer lugar por causa da graça de Deus. É o oposto da meritocracia. E é isso, meus irmãos, que une o evangelho que nós ouvimos ao nosso pai Abraão há 3.500 anos atrás. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça. Cada um de nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, num dia da nossa vida, da nossa história, cremos em Deus, cremos no Evangelho, cremos na promessa de salvação, cremos na promessa de ressurreição em Cristo Jesus. E apenas isso, unicamente isso, foi suficiente para que Deus, da mesma maneira, acreditasse a sua justiça sobre nós. E então, ora, se a herança, isto é, aquilo que foi prometido na promessa, sem méritos ou obras humanas, dependesse da lei, nem mesmo Abraão, meus irmãos, teria conquistado, porque ele viveu antes da lei. Portanto, Paulo termina dizendo no versículo 18, se a herança dependesse da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a, qual a palavra que tem na sua Bíblia aí? O que tem na sua Bíblia? Olha na sua Bíblia, versículo 18. Deus concedeu como, irmão? Mais forte. Gratuitamente. Eu quero destacar isso aqui, porque às vezes a gente lê algumas passagens bíblicas e fica meio que tornando esses personagens em heróis. Davi, Josué. Isso é muito bonitinho quando é criança. Como o meu filho mais velho, quando era pequenininho, Davi era seu super-herói. Legal, bom super-herói. Melhor que os da Marvel. É normal. Mas ainda assim nós devemos passar aos nossos filhos que o seu verdadeiro super-herói seja aquele que salvou o mundo. E não os personagens da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Abraão era um pecador igualzinho a esse que está sentado do seu lado. E para ele diga, você é um pecador igual a Abraão. Igualzinho. Mas o texto diz claramente, ele apenas creu em Deus. Meu querido, você que está aqui essa noite, tentando, suando, se esforçando para impressionar Deus, para agradar a Deus, desista, porque Ele não está impressionado com você. Mas por outro lado, não desista de crer, de confiar, e cada vez que você faz isso, os créditos, os méritos, aquilo que é de Cristo, é colocado sobre a minha e sobre a sua vida gratuitamente, como diz o versículo 18. Não por obedecer a mandamentozinhos,
Não por obedecer a regras de dias ou disso ou daquilo, do que fazer, do que não fazer, mas apenas por crer totalmente na obra redentora de Cristo. O que mais? Você já parou para pensar que a manutenção do acordo, do pacto com Abraão, chegando até nós, 3.500 anos depois aproximadamente, revela, irmãos, presta atenção, a confiança que podemos ter no caráter do Deus que nos chamou das trevas para a sua luz. Ele é o Deus que costurou a linha da história e fez com que o seu plano redentor, o seu decreto de redenção, nós vimos isso no retiro também. Eu estou repetindo porque se você não foi ao retiro, já está online, para você ficar com curiosidade e ir lá assistir. O decreto de Deus se cumpriu e está se cumprindo ainda hoje. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se Jesus não voltar nos próximos 500 anos, no aniversário de 515 anos da videira, nós vamos estar, ou eles estarão, porque eu vou estar no céu, glória a Deus, eles estarão continuando pregando o mesmo evangelho. Não tem alteração, não tem atualização. Não tem evangelho 2.0, só tem o bom e velho evangelho, que é esse, que é guardado por Deus, nos dando grande confiança em pertencer a Ele. Diante dessa confiança, uma segunda aplicação, nunca deixe, preste atenção, seus sentimentos, suas sensações colocarem em dúvida a sua posição e a sua salvação em Cristo. Nós acabamos de cantar, Efésios capítulo 1, versículo 3. Em Cristo nós estamos aonde, irmãos? Nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Não é o que está no texto? Por que andar cabisbaixo? Por que andar com cara de derrotado? Não seja influenciado pelos seus sentimentos. Um dia você acorda bem, um dia você acorda mal, um dia você acorda com cólica, né? Um dia você acorda querendo dar um chute no cachorro. Mas o que nós somos em Cristo Jesus, o que Ele fez na cruz, deve nos manter seguros sempre. Os Gálatas estavam sendo traídos pelos seus sentimentos, porque eles achavam que precisavam de algo mais, precisavam fazer algo mais. Porém, eles deveriam, como nós também, descansar na fidelidade de Deus e saber que Ele já fez tudo o que nós precisamos. A salvação se baseia na fidelidade de Deus, aquela aliança que é mais antiga, a aliança feita com Abraão e confirmada completamente em Cristo Jesus. Paulo segue, meus irmãos, o seu argumento lógico a partir do versículo 19. E em segundo lugar, ele vai nos mostrar aqui que o propósito temporário e limitado da lei a torna ilógica como base da salvação. O caráter temporário, ou seja, a lei iria passar. O caráter limitado, ela não conseguia fazer tudo o que as pessoas queriam nas suas vidas. Torna essa lei uma base ilógica para a salvação. Deixa eu ilustrar antes de entrarmos no texto da seguinte maneira. Vamos supor que você esteja querendo podar uma árvore na sua casa e tem um longo galho que se estende para o lado direito. Então você sobe na árvore e você vai para o galho e dá um passinho, dá 2 para a direita. Sua direita, não é minha esquerda, mas para cá. E você vai e pega uma motosserra e começa a serrar aqui. Eu espero que essa tenha sido a primeira oportunidade que você teve para podar uma árvore, porque você não é um profissional recomendável. E provavelmente vai ser a última vez que você vai podar uma árvore. Porque cá está o tronco, aqui está o galho, e você está cortando exatamente no lugar que está dando sustentação para onde você está. É isso, meus irmãos, que é a falta de lógica de confiar na lei, de confiar nos meus feitos, de confiar na minha capacidade, em lugar de confiar única e exclusivamente nos méritos de Cristo. No versículo 19, Paulo segue seu argumento preocupado com os questionamentos que poderiam surgir. Quais são os questionamentos? Em primeiro lugar, ora, para que a lei então? Está lá no versículo 19 a pergunta, qual era então o propósito da lei? Os seus opositores podiam perguntar, peraí, se você está dizendo que a promessa de Abraão é suficiente, Deus perdeu tempo com a lei? Deus estava
entediado e inventou alguma coisa para ocupar os homens? Qual é o objetivo, qual é o propósito da lei? Segundo questionamento que ele vai trazer. Não seria, então, a lei um acordo superior ao acordo da promessa? Para pensar, Paulo. Um era cheio de cerimônias, um era todo bonito, tinha até um tabernáculo. O sumo sacerdote tinha uma roupa com 12 pedras, enfim. O outro era muito simplinho. Como é que Deus fez o pacto com Abraão? Abraão colocou os animais, lembra disso? De tardinha? Desculpa, começo da tarde. Dividiu os animais ao meio, colocou uma metade para cada lado. Isso era uma cerimônia pactual antiga. E aí ele ficou lá esperando. Deus mandou, ele ficou lá esperando. Aí o que acontece? Vem uma teofania, ou seja, uma manifestação divina, passa no meio das metades, mas Abraão não passa no meio das metades. O que significava aquilo, meus irmãos? O pacto que Deus havia feito com Abraão, o acordo que ele havia feito de duas partes, era incondicional. Entendeu? Deus passa sozinho, demonstrando para Abraão o seguinte: independente de qualquer coisa, eu vou cumprir a justiça que eu coloquei sobre a sua vida. A promessa que eu fiz para você vai se cumprir no seu descendente. Agora dá uma olhada na aliança com Moisés. Tinha circuncisão, e tinha o sábado, e tinha sei lá o que da efa, do líquido, do bode, do sangue. Complicado, né? Eu fico pensando, irmãos, o judeu lá, peraí, mas era uma efa ou 2 efas de farinha que era para levar? Tudo tinha uma norma, tudo tinha uma receita, era muito complicado. Graças a Deus que nós somos na nova aliança, porque o culto cristão é muito mais simples. Era uma complicação de coisas a obedecer. Assim, talvez eles pensassem, eu acho que essa lei mais elaborada é superior àquela simplesinha de 400, 500 anos atrás. E Paulo vai responder isso. Mesmo porque, irmãos, os gálatas já tinham que concordar com boa parte do argumento de Paulo. Eles já sabiam que haviam recebido o Espírito Santo através da fé. Isso foi no capítulo 3 e não da lei. Eles sabiam que Abraão tinha sido justificado pela fé também. Começo do capítulo 3 também. Então os gálatas já tinham ciência daquilo que Paulo estava falando. Então ele começa respondendo a questão do propósito da lei. Ela foi dada por causa da natureza pecaminosa de cada um de nós. Versículo 19. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. O que significa isso, meus irmãos? O que a lei estava tentando fazer? A lei lidava temporariamente e de forma limitada com as manifestações da natureza pecaminosa do homem. Ou seja, ela evitava que uma situação ruim se tornasse ainda pior. Não é para isso que a lei existe hoje também? Quando tem greve da polícia, o que acontece com a sociedade? Fica todo mundo, não está fazendo falta não, está tudo bom. Viram a última greve que teve no Espírito Santo? Uma das pessoas que estava saqueando uma loja tinha sido candidata a vereadora na eleição anterior. Já deu para entender como é que está o nível da política no Brasil, né? Por quê? Porque aqueles que implementavam a lei e a ordem estavam lutando pelos seus direitos, não vai aqui o mérito da questão, e aí, como diz o ditado, quando o gato não está, o rato faz a festa. A lei mosaica, meus irmãos, tinha o objetivo de colocar ordem na recém-nascida nação de Israel. Mas não era só isso não. Esse era o primeiro objetivo, de controlar as manifestações do pecado. Além disso, a lei também tinha o objetivo de demonstrar ou ressaltar a natureza pecaminosa das pessoas. Quando você tem a lei dizendo não faça isso e o ser humano faz, o que isso implicava? Vocês precisam de algo superior. Vocês precisam de algo melhor. E esse melhor virá com o Messias, esse melhor virá com a redenção. A lei demonstrava que eles tinham tamanho pecado, assim como nós também, que todos nós precisamos de redenção. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e vê as atitudes dos homens e mulheres do Antigo Testamento e diz assim, como eles eram terríveis, como eles eram isso, como eles eram aquilo. Irmãos, eles eram igualzinhos a nós.
É muito provável, não precisa nem ser do povo de Israel, no jardim do Éden, se eu fosse Adão, é muito provável que eu fizesse a mesmíssima coisa que Adão fez. Este é o ponto da lei. Nós não temos variações, desculpe aqui o pensamento, o argumento forte, nós não estamos discutindo variações de bondade, nós estamos discutindo variações de pecaminosidade. É muito diferente. Nós não temos que ficar disputando aqui para ver quem é mais bonzinho que o outro, porque na verdade nós estamos aqui lutando para ver quem é menos pecador, ou em quem se manifesta menos pecaminosidade do que o outro, porque tudo está encerrado debaixo do pecado, como o texto vai dizer daqui a pouquinho. A lei, portanto, meus irmãos, demonstrava que o homem precisava de um redentor, mas tinha um problema. Ela tinha um prazo de validade para acabar e para vencer. O texto diz: até que viesse o descendente, isto é, o Messias, Cristo Jesus, aquele a quem se referia a promessa. Jesus é o fim da lei, ele é o cumprimento da lei, ou seja, ele é aquele que cumpriu totalmente a lei na sua vida. Viveu uma vida perfeita, santa, e assim, através dele, nós podemos viver também vidas perfeitas e vidas santas. No versículo 20, Paulo começa com um contudo. Ele diz: contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Paulo está terminando, irmãos, o raciocínio no versículo 19. Paulo está destacando como que a lei foi mediada por Moisés, o mediador da lei. Mediador entre quem, irmãos? Entre Deus e os homens, entre duas partes. Moisés subia até o Monte Sinai, recebia a lei, e ele era o intermediador e contava e revelava a lei para o povo. Ninguém podia subir lá. Ninguém podia sequer tocar no sopé do monte. E, inclusive, nem queriam, porque estavam vendo trovões e nuvens escuras e o povo estava amedrontado. Agora, olha só que interessante, meus irmãos. No pacto que ele fez com Abraão, não havia mediador. Quando estava no Sinai, Moisés era o mediador com o povo. 400 anos antes, não havia mediador. No ritual de juramento que está lá em Gênesis capítulo 15, isto é, a aliança da promessa, a aliança baseada na fé é superior à lei, porque depende apenas de Deus. Ela é unilateral. E fica mais bonito que isso. Quando essa aliança se cumpre no descendente, Deus se torna o próprio mediador. Ele se encarna como filho, ele vem viver entre nós como filho, e ele é o mediador entre Deus e nós, homens. Ou seja, Deus cumpre, protege, zela por todo o processo para que a promessa chegue até a herança e nos dê a salvação. No versículo 21, nós lemos: então a lei, outra pergunta, se opõe às promessas? De maneira alguma, vai dizer Paulo. Paulo argumenta, irmãos, então, com mais esta pergunta. A lei seria então contrária às promessas de Deus? Uma coisa está em conflito com a outra? Estaria Deus se contradizendo em trazer algo que cancela o que ele havia dito antes? De maneira nenhuma. Isso nunca poderia acontecer com o nosso Deus. Por que nós sabemos disso? Primeira razão. Os versos 21 e 22 nos mostram que os objetivos eram diferentes. A promessa dada a Abraão lhe concedeu justiça, mesmo que ele não merecesse. Isto é, o resultado da fé dele foi justiça. Já a lei dada a Moisés tratava com o pecado, tentando controlá-lo, mas ao mesmo tempo mostrava o impacto, a força do seu pecado. E a lei era limitada. Ou seja, os objetivos eram diferentes. A primeira razão de Paulo, portanto, irmãos, era mostrar que o alvo de Deus com a aliança com Abraão era um. E o alvo de Deus com a aliança com Moisés, a lei, era outra completamente diferente. Segunda razão, os versos 23 a 25 nos mostram o propósito temporário da lei. Qual era o propósito temporário da lei, irmãos? Aqui tem algo muito importante para nós prestarmos atenção. Aqui diz que nós estávamos sobre a custódia da lei. O que é a custódia? É alguém que é encarregado legalmente para responder por um bem ou pessoa. Tá certo, pessoal de direito? Como leigo, deu para passar? Não dá para passar na OAB, né? Mas deu para explicar, né? Isso é uma custódia.
Você é responsável diante da lei. O pessoal mais purista está dizendo assim, dá um desconto, eu só conheço Bíblia e computador. Nós estávamos sob a custódia da lei, sob a tutela da lei, sobre o cuidado da lei. Como é que é isso? A palavra usada aqui, meus irmãos, para tutor, talvez na sua Bíblia seja outra tradução, é a palavra paidagogos, que significa, ou da onde vem a nossa palavra, pedagogo, desculpe. E significa literalmente o quê? O condutor ou guia de crianças. E era frequentemente o paidagogos, um escravo bem instruído, alfabetizado, conhecedor dos livros e das letras, etc., o qual era encarregado da criação e da instrução das crianças, cuidava delas e até mesmo era encarregado da disciplina, dependendo da liberdade que pais dessem a esse escravo. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. Toda vez que eu falo escravo, a nossa mentalidade brasileira vai lá para a senzala. Esquece isso, tá? Minha bisavó foi escrava, provavelmente a sua também. É verdade. Tem nada a ver com o contexto greco-romano do primeiro século. Tinha gente que falia, entrava em dívida. O que ele fazia? Virava escravo, certo? Não tenho como comer, não tenho onde dormir, não tenho como investir. Max, posso ser seu escravo? Entendeu? Eu vendia o meu direito servindo para poder sobreviver. Dentre esses, muitas vezes apareciam aqueles que eram, como eu disse, bem instruídos. E em lugar de ficar, quem novamente tem ideia, não estava catando algodão, com a mão sangrando. Irmãos, não é filme americano, não. O escravo era bem vestido, era bem tratado. Obviamente, se rebelasse, se fugisse ou qualquer coisa assim, a lei determinava algumas coisas. Então, não, a Bíblia não é favorável ou defende a escravidão. Você precisa conhecer o contexto socioeconômico da época. Fechando parênteses, meus irmãos, esse era o pedagogo. Esse era o tutor do texto. O trabalho do tutor era a preparação para a maturidade da criança. Uma vez que a criança atingiu mais idade, ela não precisava mais do tutor. Assim, aí que vai. A lei foi uma preparação para a nação de Israel até a vinda do descendente, a vinda da semente prometida, Jesus Cristo. O objetivo final do programa de Deus foi a vinda dele, Gálatas 3:22. Mas, antes que essa fé viesse, Cristo, a nação foi aprisionada pela lei, que é a palavra encerrados na sua tradução. Ou seja, Deus, para proteger a sua nação, encerrou tudo debaixo da lei para que eles vissem, quando chegasse o Messias, que eles precisavam disso. É por isso, meus irmãos, que quando as pessoas falam do Messias, falam, eu esperava a redenção de Israel. Porque eles sabiam que a lei não estava redimindo ninguém. Porque eles sabiam que a lei não estava salvando ninguém. A lei, no máximo, podia dar a eles algum tipo de ordem pública, mas não podia transformá-los espiritualmente. Eles ansiavam, irmãos, pela vinda do Messias. E aí, versículo 25 termina dizendo, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. E aí me leva a uma reflexão. E antes de nós vermos o encerramento do argumento lógico dele, vamos ver como isso se aplica à nossa vida. Se uma vida baseada em mandamentos e ordenanças, como era na época da lei, já se comprovou, irmãos, ineficaz. Regrinha não santifica ninguém, regrinha não transforma caráter de ninguém, regrinha não muda ou aumenta ou diminui a bondade de ninguém. Se já ficou comprovado, você parou para pensar? Por que os Gálatas? Porque ainda hoje alguns recorrem a recursos temporários e limitados para viver para Deus. Quais, pastor? Não faça isso, não faça aquilo. Lembra que nós falamos hoje de manhã na EBD? O legalismo. O que é o legalismo? É tentar chegar até Deus, ou agradar a Deus, ou manter uma vida espiritual baseada em regrinhas. O irmão joga bola? Eu não. Muito santo. O irmão come esse tipo de alimento? Eu não como, porque o meu corpo é templo, é isso, é aquilo. Regras.
vão se enumerando coisas do que faz ou não faz. Manda-se para o inferno as pessoas porque não obedecem às regras que eu acho que tem que obedecer. E de manhã nós falamos também, irmãos, que não significa isso, que a vida cristã faz o que quer, a porteira está aberta, onde passa um boi, passa uma boiada. Não. Mas isso eu vou deixar para o assunto de Filipenses no EBD. O ponto aqui é que regrinhas não transformam a vida de ninguém. A gente acaba se tornando, irmãos, seguidores de religiosidade em lugar de seguir realmente a religião da graça, da fé que nos une ao Senhor. Pastor, é complicado entender como que a gente não pode viver como quer, mas ao mesmo tempo não deve viver debaixo de regrinhas. Exatamente. Porque você já parou para pensar, irmãos, que a listinha de regras é muito fácil e a vida sem regras também é muito fácil? Aqui no meio, irmãos, eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que ter discernimento do Espírito Santo sobre aquilo que é certo e aquilo que não é, através da palavra de Deus. De vez em quando algumas pessoas me fazem perguntas sobre coisas da modernidade. É certo você ter um filho de proveta? É certo isso? É certo aquilo? Essas questões éticas, irmãos, vão passar pela sabedoria e pelos princípios que a palavra de Deus nos dá. E muitas vezes nós vamos discordar. Um homem piedoso, servo de Deus, vai pensar de uma maneira, e outro homem piedoso, servo de Deus, vai pensar de outra maneira. Aí daqui a pouco esse aqui abre uma igreja porque eu só vou ficar com o pessoal que pensa do meu jeito. E esse aqui abre outra igreja porque eu só vou ficar com o pessoal que pensa do meu jeito. E confundem aquilo que não é de maneira nenhuma doutrina bíblica, qual que nós precisamos seguir ou deixar de seguir. Esse era o problema que estava acontecendo com os Gálatas. A razão da nossa falta de dependência da graça de Deus é porque nós passamos a confiar nos nossos recursos e análise de como nós devemos viver ou não viver. Quer ver só? Vou falar de uma coisa, irmãos, que é, para mim, um tema muito sensível. Frequência à igreja. Deixa eu fazer uma coisa aqui categórica. Se você nunca mais voltar nessa igreja, em igreja nenhuma, não há versículo na Bíblia que vai dizer que você não é salvo. Pastor, fala isso não, porque o pessoal vai embora. Mas eu posso provar biblicamente que você é desobediente. Porque o autor de Hebreus diz, não deixem de se congregar. Não está lá? Ele repreende a sua audiência, porque já tinha alguns que já estavam na base do bloco do crente sozinho, né? Não, só eu sou igreja. Já viu isso no Facebook? O pessoal congrega em lugar nenhum e diz assim, não, eu sou igreja. Não, meu irmão, você não é igreja. Nós somos igreja. Sozinho ninguém é igreja coisa nenhuma. Quando Paulo fala de templo e de igreja, ele fala sempre no plural, nunca no singular. Agora a questão, querido, eu vou botar uma regrinha sobre quantas vezes você deve frequentar ou não. Você frequenta a igreja e todas as outras coisas que você pode pensar porque você ama a Deus. Não porque alguém colocou uma regra de comportamento. O crente bom é o crente que faz isso. E a palavra de Deus não nos autoriza a fazer tal coisa. Portanto, mesmo sem a lei em forma literal, como será que está a minha incapacidade de lidar com o pecado, com as minhas escolhas? Como que eu tenho lidado com o fato que eu tenho que depender de Cristo e não que depender de outros para controlar ou não controlar a minha vida? Era muito fácil, meus irmãos, a mensagem dos falsos que estavam levando em Gálatas. Faz isso, que você está aprovado. A mensagem de Gálatas que eles vão receber de Paulo, a partir do capítulo 4, 5 e 6 para diante, é muito mais complicado, porque depende da dependência da graça de Deus e não de regras humanas. Recapitulando, a salvação prometida pelo falso evangelho desafia a lógica porque ela se baseia na fidelidade de Deus, a aliança mais antiga. Em segundo lugar, o propósito temporário e limitado da lei a torna algo ilógico como base para a salvação. É como confiar em um galho que está sendo cerrado perto ao tronco. E para terminar, meus irmãos, no versículo 26 e 27, de uma maneira muito graciosa e gentil, Paulo termina o seu argumento lógico
falando agora de coisas positivas. E ele vai argumentar o seguinte: os resultados definitivos da salvação pela fé comprovam a superioridade da promessa. Ou seja, Deus garante aquilo que Ele está falando e que eu vim ensinando a vocês. Em comparação àquilo que vocês vêm seguindo, não há como você se garantir nisso. Não há confiança e Deus nunca prometeu salvar ninguém através desses meios. Paulo começa, meus irmãos, dizendo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ele irá defender agora, irmãos, para terminar, a doutrina da justificação pela fé, fazendo o contraste entre o pecador justificado com aquele que estava debaixo da lei, isto é, confiando apenas em seus próprios méritos e feitos. Ele vai fazer um contraste mostrando que aquele que crê em Cristo apenas e é justificado pela fé, experimenta tudo aquilo que ele vai mencionar aqui. Em primeiro lugar, todos os que creem em Cristo são filhos de Deus. Como nós mencionamos também no retiro, todos os seres vivos são criaturas de Deus. A samambaia, a onça do mato, você. Todos nós, criaturas de Deus. O bebezinho que você buscou lá na maternidade com cara de joelho, criatura de Deus. Não, pastor, esse aqui é o meu anjinho, o meu presente de Deus. Ele é filho. Não, não é filho, não. Todos vocês são filhos de Deus, mediante o que, meus irmãos? Está no seu texto aí. Mediante a fé. A samambaia não pode crer. A onça do mato não pode crer. O seu filhinho com cara de joelho, se eu pegou na maternidade também, não pode crer ainda. Essa é a diferença. A diferença, meus irmãos, é que em algum momento da vida dos Gálatas, eles ouviram o Evangelho, o Espírito Santo convenceu o coração de cada um deles, eles creram e foram feitos filhos de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 12. Assim, meus irmãos, tal como Abraão, todos os que se aproximam de Deus unicamente pela fé são filhos de Deus. E mais especificamente, pela fé em Cristo Jesus, ou seja, não é qualquer fé. Não é fé na fé, não é fé religiosa, não é fé no pregador, não é fé na igreja tal, não é fé no pastor tal. Não, fé unicamente em Cristo Jesus. A promessa feita a Abraão se baseia no descendente, isto é, no Messias, Jesus, que haveria de vir. Essa foi a promessa feita a Abraão. Mas e nós? Para nós, é baseado e nós cremos no Messias que já veio. Perceba, meus irmãos, que nós vivemos dias maravilhosos, nós vivemos uma época maravilhosa. Abraão, meus irmãos, tinha pouquíssimo da revelação de Deus. Moisés e todo o povo de Israel tinha um pouco mais, mas ainda pouco da revelação de Deus. Tinha que seguir um monte de regras, tinha um monte de preceitos. E eu e você? Paulo vira, meus irmãos, em Filipos para aquele carcereiro e diz o quê? Cumpre um monte de coisa aqui da minha religião e você será salvo. É isso que ele diz, irmãos? Não! Assina aqui, faça parte da minha igreja que você vai ser salvo. É isso que Paulo diz, irmãos? Não. O que Paulo diz para o carcereiro em Filipos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Simples. Pastor, nós estamos gastando 8 semanas em uma carta que fala algo tão simples. Pois é, mas é uma das coisas, irmãos, mais deturpadas hoje no meio evangélico. As pessoas têm coragem de dizer hoje, né? Nós somos salvos pela graça, mas tem que perseverar, viu, irmão? Então não é graça, é obra. Não faz sentido você colocar qualquer vírgula depois da graça. Ou é graça, ou é mérito, ou é fé, ou são as obras. Portanto, meus irmãos, junto com Abraão, nós cremos na mesma promessa, para nós ela já está cumprida. A mudança de pessoa, no texto que nós temos aqui, onde ele diz, todos vocês, antes ele falava todos nós, demonstra que Paulo agora está mostrando aos crentes da Galácia, a maioria gentil, não eram judeus, que eles estavam incluídos, a dispensação da lei passou, o pedagogo, o disciplinador já foi embora,
Isso já acabou, agora estamos na plenitude do tempo, o Filho já veio e nós somos feitos com Ele, filhos também pela fé. Aí eu pergunto, se você é filho de Deus pela fé, e é filho maduro, é filho adulto, vai voltar para ser criancinha por quê? É com criancinha que a gente coloca a regrinha. É ou não é? À medida que os filhos vão crescendo, irmãos, é de se esperar que eles já saibam como as coisas funcionam. E não tem que a gente ficar, olha aí, filhinho, ai, 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 filhinho. Porque não são mais crianças. A vida com Cristo, meus irmãos, significa uma maturidade de estar pertencendo a Ele. E por causa da estatura do nosso irmão mais velho, nós somos feitos também adultos em Cristo Jesus. Filhos, numa posição exaltada, como é explicado no versículo 27. Lá diz, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Em outras palavras, aqueles que em Cristo foram mergulhados, imergidos, estão revestidos de Cristo. Na sociedade romana, quando um jovem atingia a maioridade, ele recebia uma toga, uma vestimenta especial. Essa vestimenta significava que agora ele tinha todos os direitos da família e do Estado. Ele já era um filho adulto. Ele não era mais um que estava com cuidado de um escravo, não era mais alguém que estava sob tutela. Ele já tinha todos os direitos. É isso, meus irmãos, que Cristo fez na nossa vida. Agora eu pergunto, quem em sã consciência quer voltar a ser criança? Quem em sã consciência quer voltar a usar a roupa velha? Não faz sentido. Meu amado, usufrua da liberdade que você tem como filho de Deus. Porque ainda não se manifestou tudo aquilo que nós vamos ser. Mas aquilo que nós já temos em Cristo é o suficiente para vivermos uma vida cheia da sua graça. Calma que não acabou. Segundo argumento de Paulo, todos os que creem em Cristo estão em unidade com Ele. Nós todos somos um. Uma vez, irmãos, que todos os crentes se tornam um com o outro, as distinções humanas perdem o significado. É isso que Paulo fala no versículo 28. Não há judeu nem grego. Ele usa a palavra grego significando nem judeu nem gentio. Não há escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Não tem a salvação do rico e a salvação do pobre. Não tinha a salvação do livre e a salvação do escravo. Não tinha a salvação do judeu e a salvação do não judeu, do gentio. Todos somos um em Cristo Jesus. Todas as distinções e privilégios dos homens, pouco importa. Porque diante de Cristo ele olha para nós na mesma posição espiritual. Vale destacar, meus irmãos, não dá para passar por um texto desse que é mal usado por muita gente. Vale destacar que em outros lugares é afirmado a coigualdade do homem e da mulher em Cristo. O que eu quero dizer? O homem e a mulher em Cristo têm absolutamente o mesmo valor. Ok? Não há lugar para o machismo, não há necessidade de feminismo. Homem e mulher têm absolutamente o mesmo valor diante de Cristo. Isso posto, a Bíblia também ensina, portanto, que há uma diferença. Há uma liderança do homem, há uma liderança no lar, há uma liderança sobre a mulher, ele é colocado como cabeça do lar, o cabeça da mulher. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 11, que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Espera aí, Deus e Cristo estão em desvantagem aí? Não. O texto está tratando, irmãos, de função e não de valor. Quer ver uma função? Você é funcionário e onde você trabalha tem um gerente. Ele é melhor do que você? Não. Ele só tem uma função diferente da sua. Isso é importante destacar, meus irmãos, porque nós vivemos em dias onde esse texto do versículo 28 está sendo usado para os piores e mais mirabolantes argumentos. Especialmente na parte onde diz, não há homem nem mulher. Paulo está tratando na justificação pela fé, única e exclusivamente. Este é o contexto do versículo 28. Nada mais, nada menos. Portanto, para terminar, ponto 3. Todos os que creem em Cristo são hoje da descendência de Abraão. Versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Como Paulo afirmou anteriormente, Cristo é a semente de Abraão, versículo 16 e 19. Portanto, estar em Cristo faz do crente uma parte dessa semente e um herdeiro da promessa a Abraão. Agora vejamos, irmãos, o que significa essa palavra descendência ou semente de Abraão. É importante para destacar aqui e para fechar nossa mensagem. Qualquer discussão sobre a semente de Abraão sempre deve levar em consideração, em primeiro lugar, a semente natural. Por quê? Porque Abraão teve duas descendências, correto? Ele teve a descendência natural, e o nome dele é Isaac, ok? Ele também teve outro filho, mas foi através de Isaac que Deus seguiu o seu plano. E aí de Isaac vem Jacó, vem Esaú também, mas ele escolhe Jacó. Vem as 12 tribos e assim por diante. Esta é a descendência, esta é a semente natural de Abraão. Mas no nosso texto nós estamos tratando também da semente espiritual. Que são quem? Eu e você hoje, que cremos da mesma forma que o nosso pai na fé, nosso pai Abraão. Estamos juntos? Está entendendo? Descendência natural, descendência espiritual. Se você hoje está aqui e você é descendente de judeu, você é duplamente descendente de Abraão, se você é crente no Senhor Jesus. Você é descendente natural e você é descendente espiritual também. Pastor, mas por que você está dando essa volta toda? Por que você está dizendo isso? Muita gente quer dizer, meus irmãos, que a descendência natural de Abraão já acabou tudo para ela. E não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Existe a semente natural, existe a semente espiritual. Mas na semente natural, os descendentes de Abraão vai ter um remanescente que vai se levantar. E para esse remanescente vai se cumprir todas as promessas que foram feitas a eles. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ler promessas que não foi feito para mim, que sou brasileiro. Que não foi feito para mim, que nasci muito longe de Israel, nunca cheguei nem perto de ser judeu. Foram promessas que foram feitas especificamente para o povo judeu. E essas promessas vão se cumprir em quem? No remanescente de Israel, que um dia vai reconhecer o Messias, Cristo, como seu verdadeiro Messias. Eu quero deixar isso claro porque muitas vezes você pega algum livro e às vezes existem sugestões, especialmente de quem é aliancista, que eles confundem Israel com igreja. É importante a gente fazer sempre essa distinção. Terminada a aula, como é que a gente termina de aplicar o nosso texto essa noite? A sua posição como filho de Deus já se tornou algo banal? A sua posição como filho de Deus já se tornou algo normal? Algo ordinário? Será que tal como alguns filhos, veem os pais sem algo de grande significado assim, né? Será que a sua posição como filho de Deus não causa mais nenhum impacto na sua vida? Será que você percebe que você passou de criatura para filho, adotados em Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho? Que você se tornou cordeiro com Ele? Isso tem valor na sua vida? Você percebe, meu irmão, que quando você anda no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, por onde quer que você vai, é um filho de Deus, como a palavra de Deus nos falou essa noite, que está andando no meio da humanidade, no meio do povo. Não é melhor nem pior do que ninguém. Eu estou apenas falando daquilo que você é em Cristo. Sabe por quê? Uma das piores coisas para um pai é ouvir um mau testemunho do seu filho. Por outro lado, algo muito bom é ouvir bons testemunhos do nosso filho. É alguém chegar e dizer assim, poxa, conheci o seu garoto, conheci a sua menina. Grande garoto, grande menina, responsável, isso e aquilo. Aí você fica, né? Por outro lado, ficar sabendo que o seu filho causa vergonha ao seu nome, a si, por onde anda, levando o seu nome, levando o seu DNA, levando a sua herança. Aí eu pergunto, meu irmão, será
que a sua posição de filho de Deus, o texto diz, assentado em Cristo acima de todo principado e potestade, co-herdeiro com Cristo, quer mais ou não? Tem se tornado banal na sua vida ou é algo que você para e pensa, eu vou honrar o meu pai? Com P maiúsculo. Aonde eu andar, nos negócios, no trabalho, na escola, eu vou honrar o meu pai. Eu vou levar o nome dele com dignidade, eu vou levar o nome dele com alegria. Finalmente, você também já foi impactado pelo fato de que no plano maior, no plano cósmico, no plano grandioso de Deus, em conciliar todas as coisas, plano que ele fez através, a começar daquele velho, daquele ancião que ele chamou lá da Mesopotâmia, e ele estendeu através dos séculos, através dos milênios, para chegar ao Evangelho, chegar a mim e a você. Você também é impactado pelo fato de que a sua história, a sua vida, de certa forma, foram determinados no dia em que Abraão ouviu a promessa de Deus e creu. O que eu estou dizendo, meus irmãos? Nós hoje estamos ligados a uma conversa no deserto que aconteceu há 3.500 anos atrás. Se você pegar uma enciclopédia Barça, eu sou meio antigo, pegar uma enciclopédia Barça, com os fatos que marcaram o mundo, você não vai encontrar a conversa, o bate-papo de Abraão e Deus lá no deserto. Não vai, não. Vai encontrar o dia da bomba atômica, você vai encontrar o acordo disso, a guerra daquilo. Mas aquele bate-papo no deserto, viajando 3,5 milênios, hoje faz parte da minha e da sua história. E é isso que os Gálatas estavam jogando fora. É isso que os Gálatas estavam desprezando. E tudo isso é verdade, única e exclusivamente, porque um velho, ouvindo a Deus no deserto, creu. Temos crido? Se a salvação prometida pelo falso evangelho desafia a lógica, será que nós temos seguido a lógica e crido no verdadeiro evangelho? E depositado toda a nossa fé na graça que há em Cristo Jesus? Se essa noite você está conosco, e você ainda não tem certeza da sua salvação, talvez você tenha achado até o texto bastante complexo, complicado, concordo, quem estudou sabe. O ponto aqui principal que você tem que sair daqui esta noite é: eu posso ter certeza da minha eternidade, eu posso ter convicção da minha salvação, porque hoje eu vi pela palavra que eu apenas preciso crer de verdade na promessa de Deus em Cristo Jesus. Se esta é a sua realidade hoje, a minha oração é que você não saia daqui sem dizer: Senhor, eu creio. Nem que você diga como um homem que foi falar com Jesus e disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Nem que você diga para Deus: Senhor, eu creio, a minha fé é bem pequenininha, mas eu entendi tudo o que eu preciso. Tudo o que eu necessito, teu filho conquistou na cruz. Não há necessidade de mais nada. A salvação é muito lógica quando ela está debaixo do verdadeiro evangelho. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela mente privilegiada do apóstolo Paulo em registrar, ó Deus, conceitos difíceis, para que nós pudéssemos hoje examiná-los e assim fortalecer a nossa vida e a nossa dependência de Ti. Voltamos a orar, ó Deus, e desejar, se alguém aqui esta noite ainda não Te conhece como Senhor e Salvador da sua vida, unicamente pela fé, apenas através da graça. Que Tu possa, ó Deus, tocar o coração desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, adolescente, e levá-los, ó Deus, a se render a Cristo em arrependimento de pecados e confiar única e exclusivamente na cruz do Salvador. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.